De volta a Brasília, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta quinta-feira que vai apresentar um novo decreto sobre armas para o presidente Lula. Agora quem traz os detalhes para a gente, direto da capital federal, é a Paula Lobão. Oi, Paula, boa noite. Já tem uma data para a entrega desse decreto, Paula, e qual a justificativa para essa nova regulamentação? Oi, Lívia, muito boa noite para você, boa noite para o Daniel, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Tudo indica que até o final deste mês, o ministro da Justiça, Flávio Dino, vai entregar essa proposta ao presidente Lula. Lula tem uma viagem marcada para o Japão, aproximadamente daqui a 10 dias. Ele participa lá em Hiroshima da cúpula do G7 e quando voltar dessa viagem deve receber essa proposta aí de Flávio Dino. O ministro da Justiça disse que será um decreto definitivo sobre a regulamentação de armas de fogo em posse de cidadãos civis. Flávio Dino não adiantou muitos detalhes, não quis dar muitos detalhes sobre que tipo de informação, que tipo de critério estará dentro desse decreto, né? Mas ele disse que a ideia do governo federal é harmonizar os interesses dos CACs, que são os colecionadores, os atiradores e os caçadores esportivos, harmonizar esses interesses com a intenção do governo federal de restringir, de limitar a circulação de armas e também de munição dentro do país. A gente lembra aqui, Lívia e Daniel, que no primeiro dia como presidente, Lula revogou as normas do governo Bolsonaro, como por exemplo a autorização de novos clubes de tiro. Em seguida foi criado um grupo de trabalho para revisar essas normas, essas regras e na sequência veio aquele recadastramento de armas por meio de um banco de dados único da Polícia Federal, né? O Ministério da Justiça, inclusive na última semana, divulgou que aproximadamente 900 mil armas foram cadastradas nesse banco de dados único da PF e que isso significa que as armas que não foram cadastradas naquele prazo, até aquele prazo dado pelo governo federal, que foi o dia 3 de maio, essas armas não cadastradas são consideradas ilegais. E o Ministério da Justiça informou que aqueles que são proprietários ou que são portadores de armas serão punidos. A gente acompanha aí os desdobramentos dessa questão e como que se dará esse decreto, o que será inserido nesse decreto por parte aí de Flávio Dino nos próximos dias e vamos trazer todas as informações aqui para vocês da Jovem Pan. Combinado, vamos cobrar então, viu? Paula Lobão, obrigada pelas informações, um bom trabalho para você aí na capital federal. Nelson Kobayashi, agora queremos sua análise a respeito dessa possibilidade já declarada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, de apresentar ao presidente Lula um novo escopo de decreto que envolve a política de desarmamento do atual governo. O Dino foi bem claro ao dizer que o objetivo é retomar uma política de desarmamento que existia antes do ex-presidente Jair Bolsonaro gerir o país. Mas houve muita reação negativa também no Congresso Nacional, principalmente, claro, por parte da oposição, diante dessas medidas anunciadas pelo governo e até da derrubada de medidas que haviam sido apresentadas pelo governo anterior. Seria uma tentativa também de suavizar essa rigidez e passar com mais facilidade, sem nenhum sobressalto no Congresso, esse novo decreto? Pode ser que sim, Lívia. A gente sabe que o governo ele tem uma visão restritiva em relação às armas. Eles querem, na verdade, armas somente com forças policiais, com as forças armadas, e não quer que o cidadão civil, que não seja ligado a uma força policial ou a algum cargo que a lei autoriza, como o de juízes, promotores de justiça, por exemplo, não quer que essas pessoas tenham armas. Mas o ministro da Justiça ele não pode ignorar as exceções que a nossa lei de armamento prevê, como, por exemplo, os caçadores, atiradores, colecionadores. Ele vai precisar colocar nesse decreto algum critério para essas pessoas também terem acesso. Nisso tudo, o que a gente precisa observar são dois pontos. Primeiro, o direito adquirido de muitos desses que já conquistaram o título, já têm inclusive a propriedade de armas registradas e inclusive recadastradas nas Forças Armadas. E segundo ponto, como o governo vai enxergar a partir de agora a situação dos clubes de tiro também, muitos deles já constituídos com base na legislação anterior. Será que vai mandar fechar? São empregos que
também estão em jogo neste caso.